alimentação e final de ano. Você sabia que até 20% dos brasileiros sofrem refluxo gastroesofágico? Essa condição pode se agravar durante as ceias de Natal, e especialmente com os pratos gordurosos e bebidas alcoólicas que dificultam a digestão, né? No entanto, pequenas mudanças na alimentação podem fazer toda a diferença e garantir um momento prazeroso. No programa de hoje, a gente vai compartilhar dicas para você ter uma ceia deliciosa e saudável, que respeite o bem-estar de todos, que não tenha conversa depois, né? Aquela conversa de você com seu estômago. Para enriquecer esse bate-papo, eu recebo com muita alegria o gastrocirurgião e endoscopista, Dr. Eduardo Greco. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco. É uma honra te receber, viu, doutor? Esse programa maravilhosa. Vamos sua lá. árvore aqui, hein? Parabéns, ó. Ah, linda, não tá? Lindíssima. Eu fiquei apaixonada por essa árvore também. Tá maravilhosa. Bom, muito obrigada. Já está preparado para o Natal também, doutor? Totalmente, né? É, organizando a equipe, os pacientes, mas a gente sempre fica atento porque é uma época que a gente tem que cuidar do pessoal com refluxo, com obesidade, e é uma época que as pessoas... É difícil você manter, né? Aqui mesmo tem... O pessoal sai para a confraternização da empresa, dos hospitais, se reúnem, família, aí vai um dia, vai outro, então as pessoas acabam fugindo daquela rotina alimentar mais saudável, né, da sua alimentação regrada. Às vezes não tem tempo de ir no treino, então perdi, né, não tem horário, porque vai ter uma festinha a tal hora, então a gente precisa ficar atento, mas sempre à disposição dos pacientes para orientar a melhor maneira de evitar o sofrimento aí nessa época. Pois é, isso é muito sério e a gente precisa dessa atenção. Por isso que a gente está trazendo esse alerta aqui para você, né? Antes da gente entrar nessa questão dos alimentos, das escolhas que a gente faz, eu queria entender um pouquinho o que é o refluxo. Tá? Legal, legal. Então, o pessoal que está em casa, é importante a gente separar. Tem duas situações, tá? O refluxo é uma situação onde o ácido que está lá no seu estômago, ele volta pelo esôfago e traz aquela série de sintomas. Geralmente é o quê? Queimação, azia, aquele desconforto, né? A pessoa sente que volta até o alimento pelo esôfago. Tem pacientes que têm sintomas extra, sintomas atípicos, que é tosse, rouquidão, né? Então a pessoa tem aquele pigarrinho o tempo todo assim na garganta. Então isso tudo já está mostrando indícios que você tem refluxo. É o que vai ser importante, Cláudio. Existe o refluxo, que é uma situação ligada muito a comportamento postural das pessoas, da forma de se alimentar, e a questão da alimentação. A gente sabe que quem tem um excesso do uso do café, do refrigerante, das comidas gordurosas, do chocolate, ele vai estar mais propício a ter o refluxo. Edu, fico o dia inteiro, doutor Eduardo, não como direito, só janto. Aí janto 11 horas da noite e me deito. Pronto, vai ter à noite, vai acordar com esse refluxo. Então, o primeiro ponto é a gente pegar esses pacientes, procurar um médico, porque começa a tomar remédio indiscriminado, de qualquer jeito, etc. E mostrar para eles e procurar tratar, organizar a sua alimentação, sua postura alimentar, e aí ver se você melhora. Em estando melhor, você identificou que ele tinha um refluxo, mas está por essa situação. Uma outra coisa que é muito comum, às vezes, é a obesidade. A pessoa ganha muito peso, faz uma pressão aqui na barriga e volta o ácido, tem refluxo. Igual numa gravidez, né? Então a gravidinha, no final da gravidez, tem o refluxo. Se a pessoa não melhora, doutor, eu fiz tudo certinho, né? Eu não estou conseguindo me cuidar direito, assim, nessa questão da dor, eu tomei o remédio, etc. Aí a gente vai precisar investigar melhor, porque aí ela pode ter uma doença, entendeu, Cláudia? Que era só o refluxo esporádico, porque é uma má postura. Ele pode ter uma doença do refluxo, que aí são algumas situações, que é uma hiperacidez do estômago, do ácido do estômago. Pode ser a falha, como a gente já explicou aqui algumas vezes, que é a falha no músculo. Então, termina o esôfago, começa o estômago, a gente tem um músculo ali. Não é um zíper, né? Se fosse um zíper, você fechava, a gente comia, esperava a digestão passar, abria o zíper. Não, ele abre e fecha o tempo todo. Então, essa musculatura do esôfago, que chama esfíncter inferior do esôfago, ela pode estar frágil, está mais fraquinha, não está funcionando direito. Então, aí não vai adiantar simplesmente as medidas posturais, aí ele vai ter que fazer outros tratamentos. Existem hoje novos tratamentos que a gente vai mostrar daqui a pouquinho aí, né? Já é um spoiler, a gente tem tratamento novo para mostrar para o pessoal, por endoscopia, e aí você vai precisar investigar melhor esse paciente, aí fazer exames. Perfeito. Se a pessoa tem, por exemplo, a doença do refluxo e não trata, isso pode evoluir para alguma complicação mais grave?
Pode. Então vai ser importante você procurar o colega, vai fazer os exames. Endoscopia principalmente. Essa endoscopia vê se está tudo bem com esse esôfago. Se não tem nenhuma situação pior, porque o refluxo ele pode evoluir para uma esofagite, que é uma inflamação do esôfago. Essa esofagite pode levar a uma lesão pré-câncer, que a gente fala, que se chama esôfago de Barrett. Barrett é o nome de um médico. Na medicina é tudo assim, né? Alguém inventa, põe o seu nominho lá. Então, nada mais é do que já uma alteração desse esôfago, algo que pode virar o campo. E se não cuidar, Cláudio, ele fica mascarando, sabe? Ah, eu vou tomar um remedinho, o omeprazol esse remédio, o omeprazol que minha amiga toma aqui, minha vizinha tomou, eu dei uma aliviada nos sintomas, e aí pode evoluir para um câncer. Não é que a pessoa tem refluxo hoje, não é para ter desespero, né? Isso é uma história de 5, 10 anos sem se cuidar. Mas a gente sabe que tem pessoas que estão há anos e não se tratam. Então tem que fazer endoscopia, tem que fazer 2 exames, que é manometria e pH-metria, para a gente estudar esse esôfago, estudar essa acidez e aí tratar de uma maneira adequada para evitar, num futuro, um câncer. Então, o refluxo pode virar um câncer no futuro se não tratado. Entenderam? Como é bom a gente assistir ao Vida Melhor. É isso aí. Divulga para os seus amigos. Aqui a gente fala daquilo que é importante. A gente está propagando informações preciosas. Não é todo mundo que tem acesso a um bom especialista. E aqui a gente vai aprendendo com os queridos que vêm compartilhar tanto conhecimento. Doutor, eu vou te pedir alguns minutinhos, vou dar um recado e volto já. Depois a gente vai falar dos tratamentos, tem perguntas e respostas e vamos conhecer também os alimentos vilões. É maravilha. Então eu volto já, tá bom? Que já está aqui com um monte de comidas, aos olhos de muita gente, com delícias, né? Eu saio daqui, né? O pessoal da produção fala, pô, doutor, o senhor vem aí e mata tudo a gente. Pois Talvez é o café, as meninas, mas parou de tomar, melhoraram do refluxo. É, e melhora mesmo. Pararam o exagero do café, estão melhores. Agora, então, o cafezinho, umzinho ali por dia, tudo bem. É, o que a gente sempre propõe para os pacientes é aquele café da manhã. Você toma um café com leite, se alimenta, como uma fruta, um café saudável, não vai ter tanto problema. O ruim é o café do tempo todo, né? Então, ao meio da manhã, toma um café. Aí, meia hora depois, toma outro café. Até quantos cafezinhos a gente pode tomar durante o dia? Se ele tomar o café da manhã legal, no meio da tarde ali, para aquela despertada, tomar um cafezinho, tá legal. 2, no máximo 3 por dia, para quem tem a situação do refluxo. Ah, tá. Para quem e aquela não dica, tem... comeu e tomou café, é horrível, né? O pessoal quer me matar aí, mas o café inibe a função desse músculo que a gente explicou antes. Então, você comeu e imediatamente você toma o café, você favorece que aquele ácido do estômago tenha mais facilidade de subir. Então, espera um pouquinho, espera umas 2 horas. Então, almoçou, o ideal, espera umas 2 horas, aí toma o seu café puro ali à tarde, que vai ter menos problema. Que hábitozinho errado esse que a gente foi inventar, né, gente? Exatamente. O cafezinho depois do almoço, depois do jantar. Esperar um pouquinho. Quem sofre da doença do refluxo sabe e não toma de jeito nenhum. Quem não sofre, toma, doutor. Mas porque você não tem essa situação do refluxo. Mas quem tem, não tem jeito. Tem que cortar. Bom, vamos lá. Vamos falar dos alimentos. Temos aqui várias coisas. Você quer começar da sobremesa ou da carne? O que a gente tem, né? Na alimentação do Natal, o pessoal que está em casa, é claro, o que a gente sempre orienta, né? A gente não fica ruim do dia 24 ao dia 31, né? Mesmo na obesidade, no refluxo, a pessoa tem que se cuidar do dia 2 de janeiro até o dia 23 de dezembro. Pode se descuidar do dia 23 ao dia 1º? Então, porque aí não é que a gente vai poder, né, Cláudia? Vai ser mais difícil você não estar o tempo todo. Então, para quem tem a doença do refluxo e está tratando, precisa continuar as medicações e o que a gente fala é evitar ao máximo esse tipo de alimentação que está aqui, que são gorduras. Então, você tem um lombo de porco aqui, mas muito gorduroso. Então, precisa substituir, come um peru, come um frango assado, né? come um peixe, faz um bacalhau. Então, você pode substituir as carnes mais gordurosas por carnes menos gordurosas. Então, resumindo, carnes gordurosas pioram a situação do refluxo. Pioram o refluxo. Então, carne gordurosa vai piorar o refluxo. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Então, doutor, mas eu não tenho refluxo. Mas você vai comer, pode ser que no dia seguinte você acorde não sentindo bem, ou acorde à noite com aquele refluxo. Então, é evitar o exagero. Vai comer, come pouco. Agora, quem tem a doença do refluxo e está em tratamento, a gente pede para substituir. Então, esse é um vilão. Esse é um vilão. Carnes, alimentos gordurosos. Ok. Segundo, saladas. Maionese. A pessoa opta pela maionese, pelo salpicão. Vilão. Não tem jeito. Para o refluxo é vilão. Então, você é a mesma coisa. Você tem que comer uma salada, né, uma salada verde, uma salada de folha,
né? Colocar uns legumes variados, fazer uma salada colorida. Agora, o bem problema aqui temperadinha. não são os vegetais, o problema aqui é a maionese, aquela industrializada lá. Exatamente. Então, a maionese, para quem tem o refluxo, é gordura. Então, ele vai sentir mal, ele vai ter queimação, ele vai ter dor, vai piorar a rouquidão, vai piorar a tosse. Então, essa substituição, a mesma coisa. É vilão. Então, Quer ver, tem uma turma que gosta da salada de folhas, mas que gosta daquele molho cremoso. Uns que vendem Isso. até prontos. Sim. Eles também vão fazer também mal. É vilão. O seu tempero tem que ser, pode usar um balsâmico, um azeite de oliva bem bonzinho, sal, pode pôr um pouquinho de pimenta vermelha se quiser. Eu gostei do bem bonzinho do doutor, que eu acho que ele pensou, como tá caro o azeite, né? Eu tô Exatamente. chocada com o preço E um do monte azeite. que não é azeite, né? E um monte que Um não monte é que é azeite. óleo, então precisa tomar cuidado. bem É um bonzinho dó. já tá bom. É esse toque, né? É esse toque pessoal. Então, Tá joia. vai precisar substituir, não tem jeito. Ah, tá bom. Então vamos evitar aí essa maionese e esses molhos industrializados. Agora, a farofa, gente, de novo ela apareceu amor. aqui. Nosso amor nacional Esses também, dias, doutor, veio um nutricionista aqui e me deixou arrasada. Ele vai até fazer um programa falando sobre isso, mas ele conversando comigo falou que 4 colheres de farofa equivalem a 8 brigadeiros. Isso aí, exatamente. É muito 2 calórico. colheres de farofas, 4 brigadeiros e 2 pãezinhos. Judiação. Porque a farofa, o que nós temos? Ele explicou, carboidrato, gordura, né? Você põe manteiga, você põe bacon, você põe farinha, mistura isso tudo, é uma delícia. Parece inofensiva, não parece? Que a gente coloca assim, um feijão, arroz, uma farofinha em cima. Isso, exatamente. Até o nome, é uma farofinha. Uma farofinha. Mas não. Então, quem tem a necessidade, usa só a farinha pura ou substitui uma farinha de milho, né? Uma farofa com a farinha de milho. Tentar substituir. Essa farofa tradicional é outro vilão para refluxo. Porque é gordura, vai dar mais acidez. Você vai juntar um pouquinho de maionese, o porco, a farofa, é um belo prato que está aqui na mesa. Mas, pessoal, tem refluxo, não tem jeito, vai ter dor. Vai ter Prato dor. vilão. E aí o problema é que aí estraga o seu Natal, né? Então precisa tomar cuidado, porque aí a sua noite a pessoa começa a passar mal. Nossa, me arrependi de comer, então opta, né? Tem outras opções, opta para que você tenha uma noite saudável, sem maiores problemas. Agora, aqui, a gente tem uma torta, aparentemente de limão, mas você está falando de todo tipo de doce? Os doces, né? Então o doce em geral também, o açúcar também é um vilão para o refluxo. Então, além de comer, ele no final come o doce, isso também pode prejudicar. Ainda come o doce com o cafezinho junto. Então assim, não tem jeito. O doutor está aqui, né, e fala, nossa, o doutor só arrebenta a gente. Mas não tem jeito, temos que falar a verdade, porque vai piorar o seu refluxo. Então vai ter que subir a mesma história. Fruta. Você pode optar por um belo abacaxi com raspas de limão, né? Um pedaço tem muito hoje, cerejas, a gente tem aquelas frutas do Natal, ameixa. Então você vai ter que optar um pêssego bem bonitinho. Você que tem e trata o refluxo, sabe que passa comigo no consultório, a Nutri vai lá, a gente passa todas essas orientações, podemos até deixar para vocês uma orientação da nutricionista para o site, para colocar nas redes, né, de umas ideias de ceia, os substitutos, porque hoje tem muita coisa, né? Joia, depois então a gente vai colocar assim, porque eu acho que é bem bacana e vai ajudar a muita gente. Vai, exatamente. Qualquer fruta é melhor do que doce. Exato, bem melhor. Qualquer uma. Ah, mas talvez... Tem pessoa que fala, mas se eu como abacaxi, não, mas se eu comer melão, eu fico bem. Então, também escolhe aquela fruta que te faz bem. Mas o morango você não vai ter problema, a cereja você não vai ter problema, a ameixa você não vai ter problema, o mamão, né? Faz uma salada de fruta, de repente, legal para, né, enriquecer aquilo. Ela vai colocar o açúcar, né, na salada. Aí, sem o açúcar, sem chantilly, não adianta. Para quem está se tratando do estômago, a gente tem todas essas restrições. Aqui temos algumas bebidas. Imagine que esse é um vinho. É, um vinho, um espumante, né? Então o álcool, né? O espumante e a cerveja, o álcool também são grandes vilões para quem tem refluxo, porque da mesma maneira, eles inibem a função do músculo. Então você comeu e tomou álcool, ruim, assim como o refrigerante. Então a bebida também, uma bebida saudável. Sucos, a água, pode até tomar água com gás. Eu vou fazer um brinde com a champanhe, tudo bem, né, Cláudia? É o que a gente sempre fala. Os excessos é que faz você passar mal. Você ficar a noite inteira tomando espumante, tem refluxo, você vai sentir mal. Agora você fazer um brinde, tomar uma taça... Aí tudo bem. É verdade que a gente não deve beber líquido durante a refeição mesmo? É o ideal, porque você tendo a refeição e você coloca o líquido, você fica expandindo o teu estômago, aumentando aquele volume do teu estômago e fazendo uma produção de ácido maior para o líquido. Então é ruim para a digestão. Então o ideal é você tomar antes da refeição, tomar um pouquinho, você se alimenta, terminou, aguardar um pouquinho e voltar a tomar. Mas é difícil, né? Porque as pessoas estão comendo e bebem junto. Agora, quem tem refluxo, eles sabem e fazem isso.
eles acabam seguindo essas orientações. Doutor, eu tomo o meu líquido antes. Geralmente eles não bebem o álcool, porque eles sabem que o álcool vai piorar. E depois que termina, eles tomam um suco, tomam água após a refeição. Isso é uma outra dica postural muito importante. Ok. Uma outra dúvida que eu tenho. Quem já está no sobrepeso ou na obesidade tem mais tendência a ter refluxo? Sim, isso é uma coisa muito importante. Aí a gente que trata a obesidade, o paciente às vezes vem buscar a gente, chega lá, doutor, estou com refluxo, estou com queimação, eu tenho refluxo, você olha, ele está sobrepeso. Está com obesidade. Eu falo, você não está, o seu problema não é o refluxo. Não adianta a gente ficar te dando remédio para tratar o refluxo. Nós vamos ter que fazer você emagrecer primeiro. A pessoa emagrece, é impressionante. Ela perde de 5 a 10% do peso no tratamento de um mês. Ela já melhora o refluxo. Não, o refluxo vai embora. Olha. E aí você vê que era obesidade, aí vai voltar a se alimentar. Então a gente tem que buscar tratar a obesidade para tratar o refluxo. Senão você fica dando remédio, mas a causa está lá, né? A obesidade, não adianta. Você vai ficar tomando remédio enquanto a sua obesidade está te levando. Porque aumenta a pressão da barriga. Ó. Faz força aqui, ó. Aperta o estômago e sobe o ácido pro esôfago. Eu sei que você faz muito o procedimento de balão, aí você está falando de pressão. Quando coloca o balão, a pessoa entra em processo de emagrecimento, mas aí não faz também pressão, não piora o refluxo? A Cláudia está comigo, já estamos aqui parceiros de medicina. Eu vou conhecendo, né? É exatamente essa a ideia. É esse o pensamento. Então, no início você vai tratar para ajudar o refluxo, mas quando você coloca o balão, faz pressão, a pessoa até piora do refluxo. Mas de um mês ela perde 10% do peso. Então o que é que a gente faz? Usa bastante medicação associado para tratar o refluxo com medicação nesse primeiro mês. Quando ela emagrece, perde o peso, você tira a medicação e ela não tem refluxo. Mas a sua colocação é fantástica. A gente tem que aumentar, aprimorar o tratamento do refluxo nesse paciente obeso com o balão, porque ele vai piorar no começo. Perfeito. Mas quando ele perder peso, ótimo. E quando ele tirar o balão, zero refluxo. Maravilha. Mas a gente ainda vai conhecer um tratamento inovador, que é um aparelho. É um dispositivo por endoscopia. Olha, dispositivo anti-refluxo. Eu Anti-refluxo. volto já, tá bom? Doutor, parece uma vara de pescar. Lembra? Parece, hein? Não Eu ando é? na rua trazendo, o pessoal acha que eu vou. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Pode mostrar. Posso pegar? Olha lá. Pode pegar. Ó. Tá, é isso aí, que você vai me ajudar. É isso aí. Não parece vara de pescar? Vamos Mas não disparar é, uma não. série de âncoras para tratar esse Isso aqui é um aparelho de endoscopia? Isso. Aqui é um sistema, né, de tratamento anti-refluxo. O aparelho, Cláudio, ele entra aqui atrás, ó. Você pode olhar aqui, ó, tem um buraquinho. Uhum. Então, por aqui, atrás desse buraco, a gente entra com o endoscópio. O endoscópio sai aqui na ponta e aí a gente entra no paciente com o endoscópio guiando esse dispositivo. Esse dispositivo vai entrar no paciente e vai chegar, pessoal, aqui na válvula. Eu tenho um vídeo que ilustra isso. Tem um Vamos botar. videozinho também. Põe o vídeo na tela. Legal. Que aí a gente vai vendo o vídeo, o doutor vai falando, vai ajudando. Vamos lá. Olha lá. Então, Aí ó, tá o aparelho. Ali, ó, a gente tem o aparelho, tá bom? Então esse dispositivo, ó, ele faz uma torção, uma flexura ali, ó. E aí, nessa flexura, a gente vai confeccionar com uma série de âncoras azulzinhas e vai colocar e vai fazer essa válvula. Então, ó, por dentro entra o endoscópio, sai na ponta. Paciente anestesia, dormindo, tranquilo. O procedimento de DRG é mais ou menos 1 hora de procedimento. E aí, lá dentro, ó, a gente tem a possibilidade de olhar o que a gente está ancorando, é como se fosse uma funduplicatura, que é nomes médicos difíceis, né? A gente faz uma válvula nessa região do esôfago, Cláudio, que é para a gente poder tracionar e vai confeccionar. E aí o dispositivo, ele dispara uma série de âncoras, tá? Vai dar para mostrar aí, ó. E essas âncoras azuis é um fio de prolene, como se fosse um fio de pesca. Você falou pescaria e é um fio de pesca, um fio super forte. E esse fio, tá? Esse fio é que vai fazer com que a gente Fique ancore e feche ali, fica fechadinho. fechadinho. Tá vendo? Ó, vai soltando. Sensacional. A gente faz geralmente de 10 a 12 disparos, ancora, fecha. E aí o que acontece? Fecha o músculo, ajuda esse músculo que está frágil. O músculo que estava enfraquecido, esse procedimento vai fortalecer essa região, tá vendo? Ó, uma série de âncoras. E esse E aí você procedimento fecha. é rápido? 1 hora. Uma Vamos hora sentar mais para a gente continuar conversando, Uma doutor? horinha mais ou menos de procedimento. 1 hora. É uma intervenção segura, né? Super seguro. Minimamente invasiva. Exatamente isso. Então, é um procedimento endoscópico, seguro, pouco invasivo, porque não tem corte,
Não tem as complicações de uma cirurgia, porque uma cirurgia pode entalar, fechar demais. O paciente não consegue ter arroto, né, eructação, não consegue vomitar às vezes. Então, esse procedimento calibra de uma maneira super eficaz, super efetiva e com resultados mais de 90% de sucesso no tratamento. Olha, já tem um paciente para você. Olha lá, já vamos. Meu marido que fica O tempo todo. o tempo todo, e aí ele já me falou, é refluxo, vou ter que fazer uma cirurgia, mas eu não quero, vou ficar assim mesmo. Então, não precisa de cirurgia. Precisa. É um procedimento minimamente invasivo e extremamente seguro. Totalmente, por endoscopia. E o que é melhor, faz, vai embora para casa no mesmo dia, no dia seguinte volta a trabalhar. E para com esse pigarro. Vai parar com pigarro, com tudo. Sabe que eu descobri que uma das perguntas mais frequentes no Google em relação a desconforto de qualidade de vida é esse pigarrinho. E as pessoas até falam que é como se tivesse um catarrinho preso no fundo da garganta que dificulta até a passagem do ar. Isso. Olha que incrível. E você vai tratar com o Dr. Eduardo Greco de forma tranquila, segura e minimamente invasiva. Amei. Isso aí. Perguntas e respostas, aquele momento que eu adoro, o momento Muito que tem bom. a sua participação, o momento que a gente ouve e atende pontualmente aí o que anda tirando o seu sono, te incomodando, libera aqui pra mim. Ana Colassino quer saber o seguinte: boa tarde, toda vez que faço minhas refeições, logo tenho muito soluço, engasgo fácil, até com saliva, isso pode ser refluxo? Muito bom, Ana. Pode ser o refluxo, né? Porque veja que sempre você está relacionado a essa refeição, né? O soluço, geralmente, ele vem quando a pessoa come muito rápido ou come algo muito gelado ou muito quente. E o refluxo é uma alteração que dá no diafragma. O tórax, né? O peito e o abdômen é dividido por um músculo para separar, que a gente chama de músculo diafragma. Então, uma irritação nesse músculo é que faz a pessoa ter soluço. É uma irritação dessa região. Então, geralmente está associado a isso. Agora, se ela tem uma hiperacidez, um refluxo, pode estar irritando o diafragma e a pessoa tem o soluço como um sintoma atípico, incomum, mas pode estar relacionado com o refluxo, sim. Eu vou aproveitar a pergunta da Ana Colassino, porque não sei se tem mais gente que se identifica, mas eu tenho percebido que com o passar dos anos, eu tenho engasgado com mais frequência. A gente fica com essa parte interna relacionada à nossa digestão mais flácida? O que acontece? A nossa musculatura, tanto o esfíncter inferior que a gente tratou, aqui em cima, Cláudia, a gente tem o esfíncter superior, que é um outro músculo e ele a gente controla. Aqui embaixo não tem como controlar. Ele vai abrindo e fechando o tempo todo, dependendo da acidez. Aqui a gente controla, mas isso aí que você falou, é um músculo. Então, com o tempo, até a manometria ela mostra, porque às vezes o paciente começa a evoluir com essa situação. Doutor, eu engulo, às vezes eu engasgo um pouquinho, porque pode ser uma fragilidade, uma frouxidão do esfíncter superior do esôfago. E a gente com 20 aninhos é uma situação, com 40 é outra, com 50, então pode ser. Então, pode fazer o exame, também faz uma videolaringoscopia para examinar as cordas vocais e também todas as pregas que a gente tem aqui na garganta, para ver se está tendo alguma alteração muscular. Isso é comum. Comum. Mas não normal. Tem que tratar. Tem que tratar. Próxima, Fabiana Ortega. Boa tarde. Podem me dizer se é verdade que elevar um pouco a cabeceira da cama pode ajudar no refluxo? Legal, Fabiana. Excelente pergunta, porque é uma das medidas importantes e comprovadas cientificamente. Então, para melhorar a relação do refluxo com a postura, você levar a cabeceira, e antigamente a gente brincava, falava para o paciente, você pega a lista telefônica e coloca no pezinho da cama. Hoje não tem mais lista Acabou telefônica. A lista. Então, o que o pessoal faz é tijolinho, alguma coisa, ou manda fazer uma basezinha para elevar, e é pouco, é coisa de 20 centímetros, ou também tem disponível, para quem sofre com refluxo, travesseiros anti-refluxo. É um travesseiro que o tórax, ele fica o tórax elevado. Então, ele tem uma situação que você fica com o seu tórax elevado. A dica, não adianta colocar 2, 3, 4, 5 travesseiros, porque durante a noite você escorrega e você vai acordar com refluxo e torcicolo. Melhor levar a cabeceira Leva a cabeceira mesmo, ou usa o travesseiro anti-refluxo. Perfeito. Eu me lembro que eu colocava a lista telefônica no bercinho da minha filha. Olha como ela já tá velha, hein, Carolina? Então, o pessoal porque usava já nem muito. tem mais lista telefônica. Nem tem mais lista telefônica. Tadinha, tem 25 anos, mas a gente não vê mais lista telefônica, Não, né? esquece. Bebezinho tem muito refluxo, né, doutor? O bebê tem refluxo, aí é uma coisa legal pra gente também falar para as mães não se desesperarem. Então dá para eu tratar, fazer essa âncora no meu bebê, o remédio é normal
porque ele ainda está em formação. Então, o bebezinho ele vai passar uns mais, outros menos, o esôfago vai demorar essa maturação do músculo. Então, esse é muito comum ter o refluxo, aquela regurgitação. Por isso que sempre amamentou, levanta o bebê, põe em pé porque vai regurgitar, porque a musculatura ainda não está totalmente formada. Mas não é que ele tem doença do refluxo e você vai precisar fazer uma cirurgia, nada. Com o tempo, isso normaliza. Ótimo. Vanusa Alencar diz assim: outro dia cheguei do trabalho e começou uma tosse repetitiva. Amanheci rouca. Tomei remédio, porém a tosse persiste. Será que é refluxo? Tenho 57 anos, tento me alimentar bem e pratico atividades físicas sempre. Isso pode ser, né? Então, como eu disse, é um sintoma atípico, ela tomou uma medicação, não melhorou, precisa investigar. Fazer uma endoscopia, fazer alguns exames. Pode ser tosse, geralmente a gente liga com algo pulmonar, pode ser uma tosse alérgica, de repente, como foi uma coisa esporádica, algo que um cheiro, um produto que você manuseou, um alimento, pode ser algo alérgico também, que a gente pode descartar, mas pode ser refluxo. Então tem que procurar um colega para investigar isso tudo. Hoje em dia também tem os resfriados aí que ficam com sintomas persistentes, que viram sinusite, às vezes fica aquele gotejamento lá dando uma tossezinha, né? Também. Não dá pra gente continuar assim com desconforto. A gente tem que procurar um colega, solução, exato, né? exato. A Valéria pergunta: boa tarde, quem tem refluxo engasga? Sim, pode engasgar, né? Num refluxo bem acentuado, a pessoa pode engasgar, que volta o ácido e sente aquele desconforto no engasgo. Agora, se é um engasgo frequente, isso pode ser uma alteração da motilidade. Então precisa procurar, né, um otorrino ou um cirurgião de cabeça e pescoço, que eles que trabalham para a gente identificar, porque não é normal você ficar engasgando o tempo todo. Falando em engasgar, e aí nessa época do ano, com muita festa, ceias, etc., a gente sabe que às vezes as pessoas acabam tendo problemas de engasgar e não estão perto de um hospital. Qual é o procedimento, hein? Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa come rápido, né? Não é incomum. A gente na endoscopia pega muita gente que se entala, né? Com pedaço de osso de frango, já pegamos osso de bisteca, porque a pessoa vai comendo naquela ansiedade, engasga e entala. Então, é aquela movimentação, né? Que a gente pega quando é criança, virar criança, né? Bater atrás, fazer a manobra que você pressiona de um lado do tórax e do abdômen, do peito e as costas para que expila. Isso é muito importante, porque às vezes está longe do hospital. E no adulto é uma manobra que você abraça por trás, né? E aperta a região do abdômen, que é aquilo, você gera uma pressão maior. Aperta subindo, né? A gente já teve até aqui alguns socorristas explicando, que faz um movimento meio assim, ó. Isso, você faz esse movimento de segurar aqui o abdômen perto do músculo e pressiona. Porque no que você faz essa pressão, você gera uma pressão no esôfago e... Agora, o mais importante foi o que você disse, né, doutor? Comer devagar. Comer devagar. Porque a pessoa engasga porque está com pressa, não está prestando atenção, está comendo com o celular, né? Pessoal, põe o celular de lado. Ou então porque a comida tá gostosa demais. No Natal acontece isso. A comida tá tão boa, você tá tão esganado ali. Esganado. Porque tem aquelas famílias que só pode comer meia-noite. Aí a turma tá morrendo de fome, quer, né, devorar tudo. Isso é outra dica, para o pessoal que tem refluxo. Janta mais cedo. Aproveita para jantar 8, 9 horas, aproveita o momento e na hora da meia-noite faz a sua reza. Reza para o nosso menino Jesus e aproveita, curte a família e fica batendo papo. A hora que você for dormir 1 da manhã, 2 da manhã, a sua digestão já foi, você não vai ter refluxo. Então quem tem, outra dica, vamos jantar mais cedo. Eu sou desse ponto, você gosta de esperar meia-noite para ceiar? Não precisa. E as crianças, todo mundo com fome, eu acho que não precisa também. A Ivani perguntou uma coisa que eu amei, Ivani. Pipocas caseiras, tem contraindicação? Olha lá, pipoca, né? Eu amo pipoca, amo pipoca. Não tem problema, né? É claro que se você exagerar, um pote desse tamanho, você pode ter algum tipo, mas não é muito comum o paciente comer pipoca e falar que teve refluxo. Porque eu tenho uma digestão maravilhosa com pipoca, né? E eu prefiro trocar. Não posso falar isso aqui no ar, mas não faça isso, mas eu prefiro trocar um prato de comida por um balde de pipoca. Então, mas eu sou apaixonada por pipoca. Eu como pipoca todo dia, sabia? Essa daí pode comer, não tem problema. Todo dia. Tá ali, você comeu um pouquinho e tal, né? Mas não é um vilão pro refluxo, a gente não tem o paciente referindo isso. Eu já tô com o café, o pessoal brigando comigo, se eu falar da pipoca, eu não volto mais aqui. Cara. Não, tudo bem, você não falou da pipoca, ainda bem. Não, pipoca pode comer sim, sem problema.
Viva a pipoca. A próxima é da Margarete Ramos. Existe um horário limite para comer à noite e não ter refluxo durante o sono? Já me falaram que parar de comer 4 horas antes de dormir pode ajudar. Isso. Outra medida postural muito importante, no mínimo 2 horas. No mínimo. Então, 2 horas. Se você dorme às 10, tem que jantar às 8. Se você dorme meia-noite, então até umas 9, 10 horas. Eu amo isso. Eu falo para os meus amigos, às vezes recebo algum amigo assim que fala, vamos sair para jantar, né? Os casais de amigos. Eu falo, vocês topam sair para jantar às 7? Porque eu e o Ricardo, a gente gosta de dormir às 9h30, 10. Então, meu horário para sair para jantar é às 7. É ótimo. Os restaurantes adoram minhas reservas, porque 7 horas... É o que você chega cedo, ninguém quer, isso mesmo. Ninguém quer esse horário, mas eu adoro. Então é isso. Minha avó tem 70 anos e está com dificuldade de engolir e sentindo queimação no estômago. Isso pode ser refluxo? Ela tem histórico de hipertensão e diabetes. O que podemos fazer para ajudá-la? Muito bom, dificuldade de engolir, que já é 70 anos, você disse, né? Vai piorando essa questão do engasgo e da deglutição. Então, precisa procurar um colega médico. Tem exame para fazer que a gente chama de videodeglutograma. É um exame que mostra se o problema é na deglutição ou não. E aí tem trabalho com fono. A fonoaudióloga faz trabalhos e exercícios para melhorar esse engasgo nos pacientes idosos. Se tudo estiver normalizado, pode ser que seja algo do refluxo. Mas o mais comum é a alteração, como a gente falou antes, dessa musculatura. E o tratamento é uma coisa simples, são exercícios, né, com uma fonoaudióloga. Então, precisa fazer um videodeglutograma e provavelmente procurar uma fonoaudióloga. Perfeito. Cuidar da vovozinha aí com carinho, né? Muito bem. Meliane Mendes, crianças podem ter refluxo? As crianças em si, menores, não muito. O que a gente está começando a observar hoje, infelizmente, né, Cláudia, na adolescência, é a obesidade. Então, a gente vê um crescente hoje, né, 14% dos nossos adolescentes estão obesos e 75% deles vão virar obesos. Então, essas crianças, às vezes, elas estão com obesidade e começam a reclamar para a mãe que está com dor, que está com desconforto. E aí, o que tem que fazer? Tratar a obesidade. Criança saudável, sem obesidade, etc., não vai ter refluxo. Quem aparece com um adolescente é porque está fora do peso. Então, você tem que dar alimentação saudável para o seu filho, pôr atividade física, mudar os hábitos, evitar o excesso de salgadinho. Não é proibir, né? Não é na festinha infantil que o seu filho não pode comer o salgadinho, a batata frita ou o hot dog. Agora, o dia a dia, ele tem que ter uma alimentação saudável. Gente, esse negócio de falar, meu filho só come bolacha recheada, é porque tem na sua casa. Ai, meu filho só come salgadinho, é porque tem na sua casa. Pensa nisso. Não pode ter. Bruno Bavária, olá, boa tarde. Eu ouço muitas pessoas dizendo que o estresse piora o refluxo, isso é verdade? Sim, né, Bruno? O estresse piora tudo, né? Da insônia, da mal-estar, da dor de cabeça, da enxaqueca e dá o refluxo por quê? Quando você está com estresse, você se alimenta mal. Você pula refeições na maioria das vezes. Leva uma hiperacidez gástrica sem receber alimento. Aí você também dorme mal. Então você muda a sua rotina pelo estresse, vai ter refluxo, vai piorar. Olha, doutor Eduardo, nessa época do ano, dá tempo ainda de correr atrás, assim, de mais qualidade de vida? Sei lá, quem está obeso, fazer uma intervenção, colocar um balão, você recomenda? Dá, sempre dá, né, Cláudia? A gente fala para as pessoas que quando elas precisam, você está com uma obesidade ruim, você está com um refluxo excessivo, a hora é sempre agora, entendeu? Porque senão sempre existe uma desculpa. Porque agora é Natal, porque é Ano Novo, mas aí vem o Carnaval, aí tem um aniversário, tem uma festa, tem uma viagem. Se você precisa, está com obesidade, um refluxo que está te incomodando, com a qualidade de vida ruim, não tem hora. Então a hora é essa, a hora é agora. Eu fiz uma série de procedimentos agora, sexta-feira passada, é isso, a pessoa com a cabeça, não, doutor, eu sei, vai chegar o Natal, só que eu não consigo do jeito que eu quero passar o Natal tomando a minha sopinha, etc., porque eu pus na minha cabeça que eu vou me tratar. Então o grande presente que você vai se dar de Natal... Porque vai ter Natal para sempre, né, pessoal? Vai ter Natal para sempre, como você falou. Tem Carnaval, tem Páscoa, tem festa junina. Sempre vai ter uma desculpa, né? Então, se trata e você vai chegar no próximo Natal sem refluxo, sem obesidade, maravilhoso. Olha, doutor Eduardo Greco, ele tá no Eduardo_Greco com 2 Cs no Instagram. Eduardo_Greco no Instagram. O site é eduardogreco.com.br. Ele atende em São Paulo... Isso. Também no ABC? No ABC. Então, em São Paulo, no ABC, com tudo que você puder imaginar para cuidar bem de você e te devolver saúde e qualidade de vida. Muitíssimo obrigada. Um ótimo Natal. Para você também. E até a próxima, doutor. Boas festas, um excelente ano 2025, melhor ainda, que você merece. Amém, para você e para sua família.